Boa tarde, meus alunos da Escola Espaço da Criança. Aqui é o professor Marcelo com mais uma aula de português, onde nós estudaremos o tema termos que relacionam ideias e partes do texto, da página 180 à página 183. Vamos ler a página 180. A página 180, onde tem termos que relacionam ideias e partes do texto. Releia um trecho do artigo da opinião, consumo e consumismo e responda às questões. Consumir faz parte da vida. No entanto, o próprio ser humano, ao perceber que poderia ganhar ou lucrar com uma venda ou com a venda desses bens de consumo, acumulando riquezas pessoais, criou a propaganda, um meio de chamar a atenção para produtos e serviços a fim de convencer os consumidores a comprá-los. Letra A. O trecho lido apresenta duas ideias. Leia-as a seguir. O consumo faz parte da vida humana. O ser humano passou a inventar o consumo por meio da propaganda. Aí tem as opções. Pinte de verde, a ideia no texto que é apresentada após o termo no entanto. E pinte de azul, a ideia no texto em que antes do termo no entanto. Ou seja, você vai pintar ou de azul ou de verde. Depois da palavra entanto, o termo. Algo a respeito do consumo. Então, esses termos que relacionam ideias e parte do texto, você lê uma frase, você lê um trecho do texto e você vai interpretar essa ideia para que você possa fazer uma relação sobre o tema. No caso, o tema é consumo e consumismo, que é o texto onde nós estamos analisando um trecho desse texto. Responder ou marcar de azul o termo, ou seja, você vai explicar o que vem antes ou depois do termo no entanto e depois o que vem antes. De verde, o que vem após o termo no entanto, e de azul, o que vem antes, a ideia que vem antes do termo no entanto, ok? Então, letra B, marque um X na alternativa que explica a função do termo no entanto no trecho lido. Então, tem duas opções: relacionar duas ideias colocando a segunda ideia em oposição à primeira, ou relacionar duas ideias permitindo que a segunda ideia explique a primeira, certo? C. A palavra que poderia substituir o termo no entanto, sem alterar o sentido pretendido pelo autor é pois, porque, mas ou se. Então você vai marcar a opção certa. Qual dessas palavras pode substituir o termo no entanto no trecho do texto que foi lido? Consumo e consumismo, ok? Página 181. Página 181, temos a segunda questão. Leia o trecho novamente, prestando atenção em outro termo em destaque. Consumir faz parte da vida. No entanto, o próprio ser humano, ao perceber que poderia ganhar ou lucrar com a venda desses bens de consumo, acumulando riquezas pessoais, criou a propaganda, um meio de chamar a atenção para produtos e serviços a fim de, preste bem atenção, está em negrito aí, ó, a fim de convencer os consumidores a comprá-los. Então, sabendo que esse termo a fim de é o termo que está em destaque, você vai responder as questões. Marque com um X na alternativa que explica a função do termo a fim de no trecho acima. Qual das opções? Primeira, apresentar a causa do consumo exagerado. Será que é isso? Ou apresentar o objetivo, a finalidade da propaganda que foi criada pelo ser humano, ou revelar o modo como a propaganda atinge o ser humano. Qual das três opções se relaciona ao termo a fim de no trecho que foi lido? Vocês têm que saber qual a ideia que a fim de quer passar do trecho que foi lido. Então, a letra B da segunda questão. A palavra que poderia substituir o termo a fim de sem alterar o sentido pretendido pelo autor é pois,
para ou mais. Qual das três opções? Na opção correta você vai marcar um X. Então, qual dessas palavras vai substituir o termo a fim de no trecho do texto que nós acabamos de ler, ok? Então, além de ligar trechos de um texto, alguns termos da nossa língua podem ser usados para relacionar ideias, colocando-as em oposição, como o termo no entanto, ou para introduzir uma ideia, finalidade, de objetivo, como o termo a fim de. Então, o termo no entanto, ele dá uma ideia de quê? Qual o sentido? E o termo a fim de, ele dá uma ideia de quê? Aí você vai analisar e responder. Então, esses termos, eles podem ligar o sentido, ou fazer o sentido de um trecho de um texto, ou eles podem dar sentido a um trecho de um texto, dando uma ideia daquilo que o autor quer falar, usando esses dois termos. Então, quando vocês olharem algum texto, algum trecho de um texto, o termo no entanto ou a fim de, esses dois termos eles podem dar sentidos a outras ideias, ou a mesma ideia que o texto está passando, porém colocando esses termos aqui, certo? Sem mudar o sentido do texto. Usa os termos sem mudar o sentido do texto. É como se estivesse substituindo outras palavras sem mudar o sentido do texto, certo? Então o quadro abaixo apresenta alguns termos que podem ser utilizados para opor ideias, explicar algo, indicar a finalidade de algo ou exemplificar, alguma informação. Vamos ver? Palavras que podem ser usadas em um trecho de um texto para opor ideias, mas, porém, contudo, entretanto, no entanto. E para explicar algo, pode ser porque, pois, isto é. Indicar a finalidade de algo, pode ser a fim de ou para. Exemplificar alguma informação, pode ser assim como, pois, exemplo, conforme e segundo, certo? Página 182. Na página 182, nós temos a terceira questão. Os termos que relacionam ideias e parte do texto não são usados apenas nos artigos de opinião. Em diversos momentos precisamos construir e organizar argumentos e, para isso, utilizamos termos que nos permitem relacionar ideias e parte do texto. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. A primeira tirinha tem: não posso soltar as tábuas do chão do meu quarto para fazer uma passagem secreta? As tábuas, né? Desculpa. Então, no segundo, claro que não, Calvo, não seja ridículo. Aí ele pergunta, por que não? Porque você cairia, desculpa, através do teto da cozinha. Eu disse não e pronto. Tá bem, tá bem. Será que dá para pregar isso de volta sem fazer muito barulho? Então você viu a tirinha aqui, ele querendo fazer algo aqui meio sem noção, mas creio aqui que a mãe dele dizendo todo o tempo que não. Então, que atitude de Calvo provoca humor na tirinha? Aí você vai responder. Então tem várias questões aqui para ser respondidas. Aí nós vamos para a página 183, que é uma reflexão sobre poupar é responsabilidade de todos. Então, nesta unidade você conheceu o ciclo do dinheiro e aprendeu sobre a importância de sermos críticos na hora de consumir algo, produto ou serviço. Por dinheiro não é brincadeira. Fazer uma reserva de dinheiro ganho é outra maneira de ajudar nas finanças da família. Leia a tirinha abaixo e conheça o que aconteceu com Armandinho e suas economias. Aí na tirinha tem: sinto muito, porquinho, mas é por uma causa. Cash. Quebrou, né, o porquinho dele. O porquinho deveria estar de dieta. Vamos plano B. Então ele quebrou o porquinho dele, o cofrinho de porquinho, quando quebrou uma surpresa. Como ele não tinha colocado nada, então o porquinho estava seco. Aí ele foi para o plano B. Então, se você quer poupar suas moedinhas, seu dinheiro, que seu pai lhe dá de mesada ou alguém lhe dá de presente, então pegue seu dinheirinho e bote dentro do cofre. Não vai fazer que nem Calvo, que nem o personagem aqui que não botou nada, então não tinha nada.
Então responda as questões, que Deus nos abençoe. Mais uma aula de português para você.